na acolhida, na fraternidade, na solidariedade. Um dia o mundo será bem mais próximo. Olá, sou professora Gislaine Maia, professora do IFMT Campus Confresa, atualmente coordenadora do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, e gestora do programa de extensão Dom Pedro Casaldáliga no estado de Mato Grosso. Mestranda do programa Prof-EPT, que é Educação Profissional e Tecnológica, no IFTO Campus Palmas. A minha pesquisa é intitulada Programa Dom Pedro Casaldáliga, uma interação entre o IFMT, os povos tradicionais, assentados da reforma agrária e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado de Mato Grosso. O objeto da pesquisa é analisar os impactos do programa de extensão Dom Pedro na vida do público-alvo, em específico, o curso de apicultura no município de Santa Terezinha, no assentamento Porto Velho. O programa Dom Pedro, ele nasce em 2022, pelo programa de governo do reitor, professor Júlio César dos Santos, cujo objetivo é levar, criar oportunidade para as pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar um curso regular. O curso FIC, ele é vantajoso e ele vem, através do programa Dom Pedro, nós queremos mostrar a positividade do curso FIC na vida dessas comunidades. O programa Dom Pedro tem que fazer jus ao nome que carrega, uma homenagem a Pedro Casaldáliga, a continuidade de um legado, de uma luta que busca a promoção social, que busca a inclusão, mas principalmente a garantia da segurança alimentar, pão em todas as mesas. E nós, através da pesquisa, através da minha pesquisa, promovendo aqui um produto educacional na linha de memórias, nós queremos mostrar o resgate, como era o Araguaia, como Araguaia viveu com Dom Pedro e qual foi o diferencial de Dom Pedro na vida dessas pessoas. E após a sua morte, como o programa de extensão do IFMT, ele pode chegar e ele pode transformar essa realidade social. Esta região do Araguaia, localizada a nordeste de Mato Grosso, tem várias peculiaridades. Uma que nos interessa aqui é o fato de que ela seja talvez uma das últimas fronteiras do país. Ela foi povoada há bem pouco tempo. Os próprios indígenas chegaram aqui apenas cerca de 100 anos antes dos primeiros registros de não indígenas, por volta de 1930, conforme conta Antônio Canuto no livro Resistência e Luta Conquistam Territórios no Araguaia Mato-Grossense. O livro aborda o conflito na gênese da região. Ocorre que, por ser uma grande área de terras devolutas, pessoas vindas de estados vizinhos, chamados poceiros, chegaram aqui principalmente de Goiás, hoje Tocantins, e do Maranhão, via Ilha do Bananal, por meados de 1930. Anos mais tarde, políticas governamentais feitas dentro de gabinetes em Brasília, sem que seus idealizadores pisassem o solo da região, via Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, trouxeram pessoas detentoras de poder econômico ou influência com o intuito de povoar a região. Porém, estas pessoas já encontraram os poceiros que possuíam o uso capião e lutaram por seus direitos à terra. Essa luta ganhou notoriedade com o apoio do bispo Pedro. Com o intuito de amortecer o conflito, a Sudã incentivou a vinda de pessoas do sul do Brasil, trocando terras pequenas lá por grandes quantidades de terras aqui na região. Não podemos deixar de mencionar que, entre essas culturas que se encontravam em busca de áreas para plantar e viver, estavam também as etnias Carajá e Xavante, dentre outras que quase foram dizimadas nesse processo. É nesse contexto que se dá a vinda de Dom Pedro Casaldáliga para o então Baixo Araguaia, via Diocese de Goiânia.
Ordenado sacerdote em 1952, chegou ao país em 1968 para fundar uma missão claretiana em São Félix do Araguaia. Nomeado bispo, em 1971 publicou a primeira carta pastoral, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, denunciando a exploração local. Defensor da teologia da libertação, ajudou a fundar o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a Comissão Pastoral da Terra, CPT. Faleceu em 2020 e foi sepultado às margens do rio Araguaia, no mesmo cemitério onde enterrou dezenas de poceiros, indígenas e outros desvalidos que defendeu em vida. Ela foi dar um ovo pro Pedro, como ele quer o bispo. O que foi que ele fez? Nós tínhamos muita gente em casa nesse dia, né? Aí ele falou que queria um ovo, né? Não queria ovo comigo. Aí eu botei uma coisa que eu botei comer na mesa, aí eu peguei o ovo e dei na mão dele. O ovo inteiro mesmo. Aí ele quebrou o ovo no prato e eu pôs o arroz por cima e comeu. Agora a senhora conta aí para eles a história da sua filha. Aí uma vez ele chegou em casa, aí nós estávamos assim, meio fracos na boia, né? O marido estava preso, né? Tinha chegado naquele dia na prisão, né? E aí, nós tínhamos cozinhado um arroz, ele ia comer arroz com banana. E aí eu falei assim, mas se eu soubesse que o Pedro vinha pra cá, eu tinha matado mesmo a galinha, esperar ele. Aí a Eva falou assim, quem comer arroz com banana, que pariu, é melhor do que gente. O programa acontece em todo o estado de Mato Grosso. Todos os servidores de todos os campi e campos avançados, eles podem ofertar, eles podem submeter um projeto para atender essas comunidades em específico. É um programa para ficar, para permanecer. Esse programa faz parte das metas do programa Esperançar do IFMT, leva o nome de Dom Pedro Casaldáliga em reconhecimento e mérito por ter sido o primeiro bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, sendo conhecido nacional e internacionalmente por defensores dos direitos humanos, especialmente dos povos indígenas, campesinos, quilombolas, povos das águas e os marginalizados, e também por suas posições políticas e religiosas a favor dos mais pobres. O programa Dom Pedro Casaldáliga foi um programa criado pelo Instituto Federal de Mato Grosso em 2021, coordenado pela professora Gislaine, que desde então tem atuado junto a comunidades indígenas, comunidades quilombolas, de ribeirinhos, de catadores, privados de liberdade, o desenvolvimento de projetos de extensão, de qualificação profissional, com o objetivo de promover a transformação na vida das pessoas que mais precisam na instituição. Então, este programa representa uma intervenção direta através da educação, através da qualificação nessas comunidades, ofertando cursos nas mais diversas áreas e apoiando o desenvolvimento de novos negócios junto a essas comunidades. O Instituto Federal de Mato Grosso tem muito orgulho do resultado que esses programas têm construído para essas comunidades. Apesar de ainda ser um programa pequeno, um programa que está em processo de expansão e para o qual nós estamos buscando fontes de financiamento para ampliar a sua atuação. E nesse sentido, eu quero agradecer à professora Gislaine pela atuação, pelo compromisso, pela dedicação, principalmente pelo trabalho dela junto às comunidades indígenas através deste nosso programa. Ele iniciou em 2022, oferecendo 10 projetos. Em 2023, passou para 12 projetos. Em 2024, abre um edital ofertando aí 16 projetos, com a duração de 1 ano. A agroindústria familiar, ela pode ser também ofertada para as populações urbanas, né, capacitando mão de obra, panificação, eletricista, são várias as áreas, né? Por exemplo, nos presídios, a gente tem o projeto de remissão pela leitura, nós aderimos, ofertamos o incentivo à leitura, artesanato. Então, o objetivo é o quê? Garantir a segurança alimentar dessas populações, promovendo a qualidade de vida
porque esse era a luta de Pedro. Então, dentro da luta de Pedro Casaldáliga, o programa precisa fazer jus ao nome. Ele homenageia Dom Pedro Casaldáliga através de dar continuidade em suas ações. Nós entendemos, né, conforme já disse Paulo Freire, a educação ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Pedro Casaldáliga, ele lutou em vida para criar condições para comunidades, para pessoas que eram esquecidas das políticas públicas. E eu acredito muito no programa Dom Pedro. E eu quero, através da minha pesquisa, né, a problemática é fazer uma investigação. Esse programa, ele tem um impacto na vida do público-alvo. Então, nós queremos mostrar qual é esse impacto. Bom dia, hoje mais um dia, mais um curso, finalizando hoje entrega de certificados, aula da saudade, manejo das abelhas no curso de apicultura para subsistência, lá no município de Santa Terezinha, 170 quilômetros aqui da sede do município, e nós agora às 6 horas da manhã saindo para mais esse dia de trabalho, levar levando, né, modelos de educação profissional e tecnológica, novas tecnologias para a produção, tanto da agricultura familiar quanto da agroindústria familiar. Programa Dom Pedro em Ação. O programa Dom Pedro faz jus ao nome Dom Pedro Casaldáliga, que lutava em prol das pessoas menos favorecidas. E essa busca por políticas públicas tem a ver com a questão da oportunidade. Então, hoje, através do programa Dom Pedro Casaldáliga, o IFMT levando nova tecnologia, novos modelos de produção. Aqui nós entramos num trecho de terra, que são mais 30 quilômetros até chegar no assentamento onde nós estamos indo, que é o assentamento Porto Velho, já no município de Santa Terezinha. Então, nós saímos de Confresa às 6 da manhã e agora ainda entramos na estrada de chão. Então, daqui ainda tem um pedaço grande, né? Mas vale a pena. Por quê? Porque é através da educação profissional e tecnológica que as famílias dos assentados vão melhorar a sua produção, gerar uma renda e garantir a segurança alimentar do seu povo. O professor Marcos Cione, professor de zootecnia e mestre em apicultura, ele coordena esse projeto. Professor, eu estou vendo que o sacrifício de acordar de madrugada, o curso aconteceu aos domingos, porque alguns cursistas, eles são sabadistas, né? Eles não podiam ter o curso no sábado, então o senhor fazia essa rota toda semana aos domingos, né? Conta para nós como foi, né, essa dificuldade desse traslado, só para que as pessoas possam entender a importância do programa Dom Pedro para essas famílias, porque é através do nosso deslocamento até a sede, onde está o assentamento, levando essa oportunidade que aquelas pessoas lá não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola regular. Professora, quando a gente fala de educação tecnológica, nós estamos nesse ambiente, né? Num ambiente de desafio, num ambiente que nós temos que, como professores, nós temos que ver também o nosso público, né? A dificuldade deles. E nada melhor do que a gente ir para a realidade do público, né? Conhecer o acesso, né? Imagina esse pessoal tem que sair nessa condição para ir para o IF. Então a gente tem que fazer parte, né, da vida desse pessoal e ir para dentro dele, para conhecer a realidade dele. Então, assim, para a gente como professores, coordenadores do curso, é um ganho, é uma troca, porque a gente conhece também a realidade do pessoal também, a abelhinha. Então, eu estou olhando aqui, professor, tem uma abelhinha bem aqui, ó. E aí, isso quer dizer que uma da grande importância que quando nós falamos em educação profissional e tecnológica, e que nós vamos mostrar nesse documentário,
que é o trabalho como princípio educativo, tendo como base o princípio de Gramsci e Marx. E aí eu vi a abelhinha e lembrei da polinização, que é dos pontos principais do curso de apicultura. O senhor já podia falar um pouquinho sobre isso aqui, né, tendo em vista que ela apareceu aqui e a importância desse trabalho da apicultura. Isso, só contextualizando, nós estamos numa região, né? Nós estamos numa região aí que ela tem uma diversidade muito grande da nossa flora. Então é o seguinte, quando a gente trata, por exemplo, do universo das abelhas, é um universo muito grande. A gente tem registro aí de mais de 20 mil espécies. Dessas 20 mil espécies, a criação racional a gente trabalha com dois grandes gêneros, que é o gênero da Apis, que é aquela abelha com ferrão que nós conhecemos, que é uma abelha que ela não é nativa, é importante frisar que ela não é nativa, ela não é brasileira, foi uma abelha que ela foi introduzida. E nós temos as abelhas silvestres, essa inclusive estava aqui na sua blusa. Então as abelhas, ambas têm um papel fundamental, crucial para toda essa diversidade, são elas são responsáveis por 88% da polinização de todas essas espécies vegetais. Então, sem esses insetos sociais, a nossa vida seria um caos. A gente for pensar, 88% de toda a polinização vem desses insetos. Nós estamos falando de maçã, de morango, do açaí. Talvez a grande população não conhece. Nós temos uma abelhinha, uma abelha parece uma moscazinha. Ela é responsável pela polinização do açaí. Quem é que não gosta de açaí? E do cupuaçu? Se essas abelhinhas acabarem, automaticamente, né, o cupuaçu vai ser só lá pelos stories. Ou seja, o papel social desses insetos, o serviço sistêmico desse inseto não tem preço. Então, para a gente vir dentro da comunidade, né, e o pessoal, o interessante é que o pessoal também, o conhecimento de vivência, eles sabem, mas eles não tinham essa dimensão, né? Eles sabem pela vivência prática, mas não tinham essa dimensão quanto que esses insetos são importantes na vida deles. E hoje a gente percebe que eles têm essa consciência de preservar mais, né? Porque eles sabem que a floresta em pé, ela tem mais benefício, tanto em fruto como em produção também. Na verdade, a gente fala que a produção do mel é um bônus que as abelhas dão para eles, né? Mas a floresta em pé não tem preço. Então, sou o professor Marco Cione, docente na área de zootecnia do campus IFMT, campus Confresa. Sou coordenador do programa Apicultura, com desenvolvimento sustentável aqui no PA, né, assentamento Porto Velho. A gente vem trabalhando aqui com a comunidade em relação usando as abelhas como fundo de desenvolvimento para geração de renda. Paralelo a isso, né, a criação de abelhas, além de gerar renda, que é o mel, ela favorece, né, também a produção de frutos. A gente sabe que as abelhas, elas correspondem a 88% de toda a polinização. Então, além de a gente gerar, né, renda para o produtor, consegue gerar essa diversidade, né, de frutos aqui na região. Então é um mel extremamente regionalizado, né, com fruto do cerrado, por exemplo, nós temos a mangaba. Na verdade, nós estamos num ecótono, né? O que é um ecótono? É uma área de transição entre cerrado e floresta, né? Nós temos aqui, por exemplo, como fruto do cerrado, a mangaba, né? A mangaba, nós temos aqui o murici, ali no fundo tem o piqui, né? No fundo tem a floresta. Então, sim, é um mel que tem uma diversidade muito grande, né, de flores. Então, assim, é um mel rico na nossa região, né, um mel que ele tem esse diferencial, tá? Então, assim, além de gerar riqueza no campo, de fixar o homem no campo, né, paralelo, ele consegue trabalhar com a fruticultura, que é outra fonte de renda para o pequeno e médio produtor. Cara, que trabalha para buscar alimento para manter essa caixa. O macho, ele só reproduz a rainha e ele não faz nada. Então aqui é a caixa ninho. Então, tá vendo o esquadro aqui, ó? Se o apicultor não preencher isso aqui de cera, a abelha que vai demorar muito tempo para preencher todo esse quadro.
Por isso que ele está reaproveitando essa cera já de uma outra colmeia. Então ele vai derreter e colocar aqui, ó, colar. Ele já facilita em 50% a vida dela. E aqui é uma caixa, ele tem 10 esquadros, ele coloca aqui 10 esquadros. Quando ela estiver cheia aqui, ó, ele vem com a segunda caixa, chamada melgueira. A melgueira aqui tem. Isso, a melgueira aqui. Ó. Isso. Por cima aqui. Isso, a melgueira aqui, ó. Aí essa melgueira aqui agora, aí lá embaixo vai colocar só... Aí tem duas. Isso. Aqui embaixo vai nascer, vai colocar para aqui. Aqui embaixo não vai ter mel. Aqui embaixo a rainha vai colocar... Só a moradia. Só a moradia dela, vai só nascer cria. Quando tiver cheio de cria, aí ele vem e coloca a caixa, aonde esse aqui chama melgueira. São menores os quadros, ó. Ele vai preencher também com a cera, então com um aramezinho aqui, aí aqui que vai estar depositado o mel. Na natureza não tem isso, na natureza ela tá dentro de um oco do pau. Aqui, ó, facilita, por que facilita esse modelo aqui, ó? Aí aqui encheu de mel, ele vem, coloca outra caixa. Quando ele quer tirar o mel, ele só tira aqui, ó, não mexe nem embaixo. Só tira aqui e leva pra... Coloca a fumaça, né? Isso. Fumador. Aí tira e só vem pra... cheio de mel. Sou Eurides de Almeida Dorta Noleto, moro aqui na PA Porto Velho, município de Santa Terezinha. Resido aqui há fazer 14 anos já. E vim porque eu passei no concurso público do estado para trabalhar na escola Roberval Costa Reis. E até hoje eu trabalho nessa escola. E passados 2 dias, Deus foi me abençoando assim, de uma forma muito especial, que eu consegui um pedacinho de terra, no qual morei lá há 13 anos, e já tem 1 ano que estou aqui na vilinha. E aí, mas o sonho da agricultura familiar é muito grande. Então, assim, apesar que eu trabalho na escola, mas eu gosto muito de plantar, gosto muito de ver minhas coisas crescendo, fluindo. Então eu sou uma pessoa assim que parece que eu nasci para morar na roça. Para nós que moramos aqui na roça, então o primeiro curso que nós tivemos foi do Senar. Então, mas achamos que era melhor avançar um pouquinho mais no aprendizado. Aí então foi que surgiu a oportunidade desse curso do IF, e esse curso veio agregar mais valor, veio agregar mais conhecimento para a gente lidar com a apicultura, que é uma coisa mágica, fantástica, assim, da gente trabalhar com as abelhas. Então, eu me emociono quando eu falo das abelhas, porque ela contribui muito para o meio ambiente e também para a nossa renda familiar. Então, após o curso, eu vejo assim que tem complementado a nossa renda de uma forma muito, muito especial. E eu sou uma pessoa apaixonada pelas abelhas e sempre falo para meu marido, vamos investir. De fato, que eu vendi minhas únicas vacas para comprar caixa de abelha. Meu nome é Lindamar Pereira da Silva, eu moro aqui nessa Santa Terezinha aqui há muito tempo, trabalho, e agora estou mexendo com agricultura, né? Mexendo com curso de abelha, a gente mexendo com ela, trabalhando com ela mesmo, a gente aprende muita coisa também sobre ela, né? O modo dela trabalhar, o modo dela produzir o mel, né? E o modo também da gente se dar com ela também. No modo que ela não espora a gente também, a gente tem uma roupa própria para isso. Vem quanto a fumacinha nela, que a mulher ficar mais tontinha para não esporar a gente. E o resto, a gente faz na testa mesmo, quando não tem o vestimento tudo completo, né? Bom dia, meu nome é Lidiane Vieira Lopes, eu trabalho de merendeira ali na Escola Roberval. Esse curso aí, ele trouxe mais assim, como que fala?
mais conhecimento. Eu aprendi bastante, porque assim, o meu esposo, ele estava fazendo, aí do nada assim, eu falei, não, eu vou aprender também com ele, né? Só que ainda eu nunca fui lá ainda mexer com as abelhas, mas com certeza eu vou, Deus vai abençoar, que vai dar certo eu comprar as roupas certinho para mim, que eu ainda não tenho, só ele, porque eu não tenho os equipamentos certos, sabe? Mas eu ajudo ele a vender, eu coloco nos status para, né, divulgação, e é isso. Eu aprendi bastante, que eu não tinha esse conhecimento sobre as abelhas. E hoje, né, eu tenho mais conhecimento do que antes do curso. Meu nome é Cleone Queiroz Noleto, né? Eu me apresento aqui para os senhores. Eu moro aqui no município de Santa Terezinha, né? Na AP Porto Velho, município de Santa Terezinha, um assentamento Porto Velho, né? Quer dizer, aqui eu tenho a minha área aqui, né? De 10 alqueiros. Então, a gente veio para cá e aí eu comecei no gado, né? Mas aí esse ano eu vi que o gado não tá me dando resultado. Aí eu, com alguns incentivos aí de curso e também olhando né, Kawai também. Eu comecei pelo Kawai, né? Olhando os vídeos, né? Aí depois fiz um curso pelo Senai, agora fazendo o curso agora pelo IF, né? Esse curso pelo IF, nós já aprendeu bastante pelo IF, tem muita orientação boa. E aí o meu foco é mudar de ramo, eu quero mudar de ramo, entendeu? É investir na apicultura, na criação de abelha, porque é um produto que a gente tem, que é da natureza, né? E a gente não tem gasto, assim, o gasto que a gente tem, assim, com os preparos, né, para trabalhar, né? Mas a abelha a gente consegue ela na natureza, né? E é isso, é o que eu estou focando agora, é o meu foco. Wanderson Alves Aguiar. O senhor mora há muito tempo aqui, muitos anos aqui nesse lugar? Sim, Assentamento... desde 2000. 2000, então já faz... 24 anos. 24 anos, então... Conta para nós um pouquinho, qual que é a sua experiência com as abelhas antes do curso? O senhor teve alguma experiência? Para falar a verdade, eu não tinha conhecimento algum. E a partir da Eurides, a gente conversou e acabamos resolvendo fazer um curso. Nós começamos a fazer até pelo curso pelo Senar. E aí a gente teve a oportunidade também de aprofundar mais agora pelo IF. A partir do curso, passei a ter conhecimento todo do sistema da colmeia, da abelha. E eu achei interessante também que a gente, querendo ou não, a gente contribui indiretamente com o meio ambiente, pela questão da florada. As abelhas contribuem para fazer a polinização das plantas. Nossa região aqui começou a chegar a questão da soja, eu creio que futuramente vai chegar, mas todo plantio, se não tiver abelha para estar polinizando, não consegue ter uma produção boa, né? Olha, para mim o que mudou foi que eu acho que, no meu caso, já começou pela minha mentalidade. Eu já vi a abelha como um inimigo. Eu mexia com gado, então quando ela picava meu gado eu já ficava chateado, né? Mas aí depois que eu passei a conhecer o que realmente é uma abelha, o que é uma colmeia, eu vi que ela tem muita coisa interessante, contribui muito para o meio ambiente. E para mim também foi, querendo ou não, uma segunda fonte de renda que eu consegui ter aqui no assentamento onde eu moro, e faz eu manter minha família aqui também. Olha, eu comecei esse ano, minha produção está pequena, tem poucas caixas, mas o que eu produzi até agora, que só fiz uma colheita, que deve de ser poucas caixas, eu tirei em média uns 30 litros, esse praticamente já vendi tudo. Então compensa. Financeiramente também, além de contribuir com o meio ambiente. E é uma coisa que não demanda meu tempo, de eu estar ali todo dia, toda hora, toda semana. Eu vou lá cada semana, 15 dias, faço a manutenção, dou uma olhada e estou livre para fazer qualquer uma outra fonte de renda, entendeu? E a partir de agora, então, qual que são os seus projetos? Eu quero só ampliar cada vez mais. O programa Dom Pedro Casaldáliga procura oportunizar a formação humana e integral das populações que estão distantes dos grandes centros educacionais no estado de Mato Grosso. O IFMT, através desse projeto,
Com a realização desses cursos de extensão, ele promove a formação de trabalhadores e trabalhadoras em suas respectivas comunidades. A importância desse programa, ele pode ser medida pelas oportunidades que o programa oferece, capacitando os seus agentes sociais a viverem em uma forma de produção econômica que não esteja vinculada à monocultura, característica do agronegócio exportador, que predomina na economia do país. Nos dias atuais, a capacitação do curso de apicultura contribui não só para o sustento das famílias, mas também garante a preservação de espécies melíferas nativas e que vão garantir às futuras gerações a sobrevivência de espécies, né, como o açaí, o cupuaçu e também as espécies, né, do cerrado mato-grossense, como a mangaba, abacaba, o buriti, o murici, e entre outras, na perspectiva da bioeconomia. Ou seja, é um novo modelo que reúne, de um lado, a preservação das fontes naturais de riquezas e, do outro lado, a exploração racional e sustentável dos recursos naturais em uma região de fronteira agrícola extremamente pressionada pela abertura de novas áreas para a monocultura exportadora da soja. Nossas vidas são os rios que vão descendo ao mar. Minha vida, Araguaia. Como as suas vidas, como a vida dele.